Tiago Minhoca, agora chegou a vez de a gente falar da outra partida adiada e também por outra competição, né? Porque Botafogo e Ceará se enfrentaram pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro havia solicitado esse adiamento por conta da realização do clássico entre Fluminense e Vasco, que o Fluminense venceu por 2-1, justamente na 10ª rodada, também na cidade do Rio de Janeiro, e a polícia falou, não dá para a gente ter esse controle aqui, fica complexo, e aí, por conta disso, acabou trocando essa data. E aí, uma partida de 5 gols que a gente acompanhou e que Minhoca vai começar a contar a história para a gente agora. Por muito pouco, não foi uma partida de 6 gols ali no finzinho. O Ceará ainda teve a última chance, né? Foi um jogo que ficou mais aberto ali no final. O Ceará podia ter feito o gol do empate, mas também podia ter tomado o 4º gol. A grande questão, Celso, é que fora de casa o Ceará ainda carece de mais qualidade, eu acho que até mesmo de estratégia ainda ser melhor adotada, porque o jogo de hoje, e aí eu acho que dá para separar o jogo em duas partes mesmo, nos dois tempos. O primeiro tempo do Ceará já é o que eu já venho batendo na tecla há um bom tempo. Fazer o que o Ceará fez no primeiro tempo contra o Botafogo, quando eu digo fazer parte do que ele fez no primeiro tempo, que eu não vou ter a posse da bola, o Botafogo é mais time, o Botafogo vai dominar as ações, o Botafogo vai finalizar mais vezes, vou ter que me recuar, vou ter que me defender. Essa parte aí eu não tenho problema nenhum. Nunca critiquei nenhuma equipe, nem mesmo equipe grande, assim, quando faz, eu não vejo problema não, desde que sabe fazer muito bem. E o Ceará conseguiu, em certa parte, não sofrer tanto assim, né? Mas teve, obviamente... No finzinho, né? Mas, por exemplo, teve chances ali, uma bola com Igor Jesus, que o Fernando Miguel faz uma grande defesa com o pé, uma bola no travessão, né, do Arthur, que até é jogador que foi da base do Ceará. Mas quando você olha o primeiro tempo, o que é que o Ceará fez em termos de ataque? Essa é a grande questão, porque tirando do que eu observei no primeiro jogo, na verdade, contra o Bragantino, nos primeiros minutos, o Ceará indo para cima, fez 1-0, fez 2-0, e desde lá começou a esboçar um time meio que aceitando o adversário crescer demais na partida. Quando você pega um adversário de mais qualidade, como é o caso do Botafogo, já é muito arriscado. E eu já tinha feito essas críticas aqui em outros jogos, né? O jogo do esporte, por exemplo, dentro de casa aqui, o Ceará chegou a fazer 1-0 e até fazer o segundo gol, e eu lembro que eu falei aqui, teve torcedor dizendo que eu estava desmerecendo o resultado do Ceará, e não era isso, era olhando a postura que o Ceará adotou logo após 1-0. O Ceará meio que deixou o esporte crescer, e o esporte, com todos os problemas que estava atravessando, poderia ter empatado aquele jogo, porque o Ceará permitiu isso. Até saiu 2-0, aí o Ceará controlou o jogo. E isso aconteceu também diante do Santos. O Ceará pouco atacava. A melhor partida defensiva fora de casa que eu achei do Ceará, que foi contra o Bahia, por mais que tenha tido ali uma penalidade que para mim não aconteceu no jogo e o Ceará acabou sendo derrotado, era cada vez mais próximo imaginar que o Bahia poderia fazer o gol do que o Ceará fazer um gol. Então, é um Ceará, e eu estou olhando primeiramente essa questão do primeiro tempo, é um Ceará que pouco tem a bola, aliás, é a equipe que tem menos posse de bola, jogando como visitante. É uma equipe que, quando precisa ter a transição, que esse para mim é o ponto principal, já que eu vou ter, sei lá, 30% de posse da bola, e eu acho que antes dessa bola rolar, estava 27%, assim, o Ceará tinha, acho que era 7 pontos percentuais a menos de posse da bola do que o segundo pior, que tem 34%. Então, assim, o Ceará já vai jogar pouquíssimo com a bola. Meu amigo, na hora que você tiver a bola, 3 toques, 4 toques, sabe assim, jogadas extremamente rápidas e efetivas precisam ser colocadas para isso ser efetivo. E quando eu falava isso, lá no jogo do esporte, alguns até interpretaram que o Minhoca quer que o Ceará brigue pelo título, que seja um time perfeito. Não, é porque a maneira de se jogar dessa maneira, você tem que saber que tem que ser efetivo. Ou então você tem que saber equilibrar um pouco mais o jogo. Dessa maneira, não tem como você conseguir um resultado positivo fora de casa. Porque você não fez isso contra adversários até piores. Sabe, o Santos estava com problema, né? A derrota para o Juventude. O próprio Bragantino lá no começo, que é bem diferente de agora, mas era um Bragantino naquela época, né, um pouco mais acessível, até porque o Bragantino jogou bem aquele jogo. Então, isso é que eu acho que aí do Ceará carece, porque como os desafios agora, Celso, vão ser maiores nessa segunda parte do campeonato. O Ceará ainda vai pegar Palmeiras, vai pegar Flamengo, vai pegar Cruzeiro, vai pegar Inter, como pegou hoje o Botafogo. Adversários de qualidade, mas muito mais, o sarrafo muito mais alto. A gente frisou aqui no raio-x da segunda-feira,
o Fred trouxe essa informação, que quando a gente olhava a classificação do Ceará como visitante, ele tá ali. Sport, Fortaleza, Vasco, a galera toda que tá na parte de baixo, se você olha só por esse cenário, é aí onde fica o alerta. Tanto que a gente falou aqui, que eu até brinquei assim, ó, cuidado, piso molhado. Porque na hora que alguma coisa não vem dentro de casa, e obviamente você vai enfrentar adversários de mais qualidade, isso acaba sendo a tal conta, tipo assim, opa, já começa a ficar com um problema. Então o começo do Ceará muito bom, o bom retrospecto como mandante, fora de casa, o Ceará sabe que vai ter que entregar mais. Claro que agora vai ter a pausa, vai ter jogadores chegando e tudo mais, daqui a pouco eu vou até entrar nesse assunto, mas o grande problema hoje do primeiro tempo é porque o Ceará inexistia no ataque. O Ceará não tinha construção ofensiva efetiva. E quando eu falo isso, não é... Por isso que eu discordava de certa parte de alguns torcedores que, vez ou outra, apareceu aqui no chat, e dizer, o Condé tá tirando leite de pedra. Em certa parte, sim, mas não é totalmente assim. Porque eu olho também que algumas equipes conseguem fazer uma transição melhor. Eu acho que o trabalho do Condé, como eu falei aqui outras vezes, há uma margem de crescimento que, nesse exato momento, não é tão alta assim, mas que quando voltar da pausa do Mundial, vai precisar melhorar nesse aspecto, porque isso está desde o ano passado. Desde o ano passado. No ano passado, na Série B, o Ceará também, quando jogava de visitante, com o Condé, o Ceará não conseguia ter um perfil de uma equipe que muitas vezes conseguia também atrapalhar o adversário. As vitórias que o Ceará teve na reta final do ano passado, 2 delas estão muito mais na conta de jogadores individualmente do que propriamente da maneira como o time se comportava. O grande jogo do Saulo Mineiro, na partida contra o Botafogo, acho que foi contra o Botafogo, acho que foi, e a partida do Lucas Rian contra o Ituano, que foram essas 2 vitórias fora de casa que foram fundamentais, porque é bom lembrar, o Ceará na última rodada foi jogar fora de casa e não ganhou, foi preciso a ajuda do Goiás para confirmar exatamente esse acesso. E esse é um problema que o Ceará, desde o começo do ano, a derrota para o Náutico, sabe, os adversários que o Ceará foi tendo no começo da temporada, que eram adversários mais acessíveis, esses jogos fora de casa para o Ceará, ele sempre tinha ali uma questão. Por isso que eu acho que ele vai precisar ainda aprimorar mais do que vimos no primeiro tempo, porque basicamente foram 4 finalizações. O Ceará tentou muito, que é um problema seríssimo que o Ceará tenta, Celso, que é o seguinte, quando o Ceará tem a bola, ele não é rápido nessa transição. Então, por exemplo, teve várias jogadas que o Nicolas passava, a bola chegava na esquerda, voltava o jogo todinho para a defesa, chegava no Fabiano, bola no Pedro Raul, ou ele estava impedido, ou basicamente entregava a bola de graça para o Botafogo. Então, várias vezes foram assim durante o primeiro tempo. Vários problemas que o Ceará não conseguia fazer essa transição. Mas na primeira bola, que o Pedro Raul conseguiu desviar, foi até numa falta, o Pedro Henrique finaliza e a defesa do Botafogo consegue bloquear. Na segunda e na terceira, foram 4 chegadas do Ceará no ataque no primeiro tempo. Foram 2 finalizações precipitadas, uma do Pedro Henrique e uma outra do Galeano. Assim, basicamente, eles estavam ali na metade da metade do campo, né? Mais ali, vai para muito distante da meta. 2 finalizações, a do Galeano passou até um pouco mais perto. E, além disso, uma falta, já no final da partida ali do primeiro tempo, uma falta que o Pedro Henrique bateu, a única finalização no gol do Ceará durante os primeiros 45 minutos. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, não tem como dar certo isso. O Ceará contra qualquer equipe, se jogar dessa maneira, o limite dele, o teto dele é um empate. Ou se por acaso o adversário cometer uma falha, cometer um pênalti e tal, e o Ceará aproveitar e depois se defender muito bem. Porque da maneira como se joga dessa maneira, meu amigo, é muito difícil imaginar que o Ceará vai conseguir vencer fora de casa. E aí é onde entra, ele não fez modificações no intervalo, acho até que o Ceará demorou até conseguir apresentar um bom jogo, ainda nos primeiros minutos, né? Mugni estava mal, Pedro Raul estava mal, Pedro Henrique estava mal, assim, o Galeano estava até se esforçando mais, ajudando, mas na primeira jogada que o time teve um pouco mais de consciência, veio uma jogada muito bem trabalhada. Quando a bola chega no Pedro Henrique, e aí ele não bateu no gol, ele abre a bola na esquerda para o Nicolas domina, espera, vê a movimentação do Mugni, dá o passe para o Mugni coloca a bola na área e o Pedro Raul acaba fazendo gol. Estou falando de 3 desses 4 jogadores que não estavam tendo essa consciência, sabe? Um com presença de área, o outro com assistência, como no caso do Mugni, que não estava bem na partida. E o Pedro Henrique também estava muito afobado, muito nervoso durante o jogo. Esses 3 atletas, juntamente com o Nicolas, tiveram a tranquilidade de
trabalhar essa bola da melhor maneira e conseguir o empate. E o Ceará melhora depois desse empate. O Ceará começa a ter jogadas saindo do campo de defesa com mais tranquilidade, pensando melhor a jogada de ataque. Por isso que eu falei, há margem de crescimento nesse Ceará. Há como o Condé trabalhar essa equipe quando tiver no 0-0, sabe? Quando tiver numa vantagem. Não pode o Ceará, muitas vezes, abdicar de jogar, parar de atacar, simplesmente porque tá de bom tamanho o empate, sabe? Ou tá de bom tamanho só 1-0 e agora eu vou só me defender. É muito arriscado, principalmente quando tem muito tempo de jogo. Isso aconteceu contra o São Paulo, isso aconteceu em certa parte do jogo do Sport, aconteceu em outras partes no jogo do Bragantino, no jogo do Juventude, quando o Ceará simplesmente para de atacar e só vê um adversário, e naquele exato momento o Ceará, quando estava no 1-1, houve um momento que o Ceará estava lá, o Botafogo vinha, o Ceará ia também. E aí veio exatamente a penalidade, o Dieguinho foi, enfim, um pouco imprudente ali, né? Porque ele, queira ou não, levanta o braço, a bola bate realmente no cotovelo dele, era uma bola que ia em direção ali dentro da área. Quando eu vi a imagem, eu falei, vai chamar, vai dar a penalidade. Foi feita a penalidade, faz o 2-1 e pouco tempo depois já estava tomando o terceiro gol. E aí, mérito também para a jogada do Botafogo, né? A jogada lá do gol do... Baixou a guarda, né? É porque, assim, o Ceará teve que se expor mais, né? Tanto que ele tinha feito trocas ali, perdeu um pouco mais da marcação no meio de campo, mas a própria jogada do Botafogo, né? Uma jogada que sai até do John, lá do goleiro do Botafogo, e aí uma jogada muito bem tramada, o Marlon Freitas, que para mim foi até o melhor jogador da partida, conseguiu ali chegar, a bola sobrou para ele bateu, fez o 3-1, e o Ceará ainda descontou com o Pedro Raul, um belo gol de cabeça, aliás, Pedro Raul voltou a marcar depois de 1 mês e meio, uma cabeçada perfeita, né, o segundo gol dele, tentou pressionar na reta final, poderia ter tomado o quarto gol, como eu falei, mas fica essa lição. O que eu vi em parte do segundo tempo, eu falei, por que não adotar isso contra equipes de menos qualidade? Por que não adotar essa postura quando está na vantagem? Por que não colocar essa postura quando estava no 0-0 no primeiro tempo? Só ficar aguardando contra time de qualidade, que é o que o Ceará vai ter nessa segunda parte do primeiro turno, vai ser problema. Porque a gente viu que tomou 3 gols do Palmeiras, tomou 3 gols hoje do Botafogo. Então, assim, a zaga é boa, certo? A dupla de zaga ela é boa. Mas uma hora, meu amigo, não dá para... Assim, contra adversários de menos qualidade, não tem consequência. Mas contra adversários de mais qualidade, essa consequência vem. Por isso que eu acho que o Ceará vai ter que melhorar e, claro, né, fazer aquisições de mercado para se reforçar mais para essa segunda parte da temporada. Muito bem. Então aí a nossa análise de jogo, tá? Da vitória do Botafogo 3-2 sobre o Ceará. Agora a gente vai para a análise dos desempenhos individuais para poder fechar aqui nossas avaliações dessa derrota do Ceará. Muito bem, vamos lá, começando agora com o Fernando Miguel. Fernando Miguel, ele viveu o céu e o inferno hoje, né? Porque ele faz uma grande defesa. O primeiro trabalho dele é ser uma defesa muito difícil, com o pé esquerdo ali. O Igor Jesus bateu muito bem, mas ele comete uma falha no primeiro gol do Botafogo, né? Ele não foi firme na jogada, deixou a bola escapar. O Mastriani ali só empurrou para dentro. E houve outros momentos que o Fernando Miguel também conseguiu fazer boas defesas. Teve uma que ele defende, e o Mastriani até no rebote perde um gol ali, até o gol aberto, mas depois ele também teve um chute de fora, que foi um chute meio no canto, eu acho que ele poderia ter feito melhor também. Eu senti esse altos e baixos com o Fernando Miguel. Até 2 jogos atrás eu estava tendo uma confiança, mas ele voltou agora a apresentar uma certa instabilidade. Eu vou colocar um razoável para ele, porque eu acho que ele fez defesas de nível alto, mas ele cometeu erros também, e para mim o primeiro gol está muito na conta do Fernando Miguel. Poderia pesar mais negativamente ou positivamente, só que, queira ou não, ele é responsável também por esse resultado, e talvez não seja pelo placar talvez maior também pelo próprio Fernando Miguel. Então eu vou colocar no meio termo aí para o Fernando Miguel razoável, amarelo. Muito bem. Vamos agora com Marlon e com William Machado. William Machado, eu vou começar com ele. Eu não acho que foi uma partida tão boa assim do que ele já vem entregando. A jogada do terceiro gol do Marlon, ele leva até um drible até simples, eu achei. Eu vou ficar com um razoável para o William Machado.
Eu acho que foi uma partida mais meio ali. Eu acho que alguns duelos ele ganhou bem. Poderia ser um verde para ele, mas eu acho que hoje ele não estava tão bem quanto em outros jogos. Vou colocar um amarelozinho para ele. O Marlon, por exemplo, já acho que ele foi bom no jogo aéreo. Em algumas jogadas ele foi bem importante, mas também teve alguns probleminhas e tal. Assim, eu gostei talvez um pouco mais do Marlon, mas eu também vou ficar no meu termo. Assim, eu acho que a defesa de uma maneira geral não foi tanto um problema, a dupla de zaga, mas é porque eu também não senti segurança. O Botafogo chegou no ataque algumas vezes, essa bola estava sobrando, que aí eu acho que recai mais dos laterais, que é o que eu vou avaliar agora, para mim, jogadores. Né? É isso. O Nicolas, para mim, começando ali pela esquerda, o Nicolas, para mim, jogou ruim. O que é que eu gostei do Nicolas? Uma coisa que o Nicolas, para mim, até se mostrou de maneira positiva. Eu gostei muito da movimentação dele. Então, em vários momentos que o Ceará tinha a posse da bola, dessas poucas vezes no primeiro tempo, o Nicolas se apresentou muito bem. Só que ele não recebia muitas vezes essa bola. Às vezes a jogada não trabalhava. A segunda finalização do Ceará, que foi do Pedro Henrique ali praticamente quase do meio campo tentou fazer um gol. Assim. Então, assim, poderia ter trabalhado mais com o Nicolas. O Nicolas chegou algumas vezes até o ataque bem, mas eu acho que em alguns momentos ele acabou se atrapalhando também, sabe? Em certa parte eu gostei do jogo dele, mas no geral eu acho que eu gostei muito mais da movimentação do que propriamente da criação. O Fabiano, eu não estava gostando tanto, mas depois eu acho que no segundo tempo ele melhora. O cruzamento dele para o gol do Pedro Raul também foi muito bem feito. Eu vou ficar tudo bem com razoável com o Fabiano. Eu acho que depois ele conseguiu recuperar um pouco mais, conseguiu fazer um jogo um pouco mais seguro do que eu estava imaginando. Ceará cedeu muito espaço, Minhoca? Não cedeu espaço, mas é que tá, quando o Ceará jogava tão linha baixa, que rapidamente ele já entregava a bola para o Botafogo. Então era basicamente o Botafogo. Opa, aqui não dá, vou tentar por aqui. Aqui não dá, vou tentar mais por aqui. E era isso, o Ceará só entregando a bola. No segundo tempo que ficou um jogo mais franco, né? Não à toa saiu 3-2, porque ficou um jogo mais aberto. Mas eu não acho que o Ceará abriu muitos espaços. Quando o Ceará viu que estava na desvantagem, perdendo por 3-1, até as trocas ali, que daqui a pouco eu vou analisar, né, do Condé, já era olhando o time mais para frente, tanto que tomou alguns contra-ataques ali perigosos, mas era isso, não tinha muito o que fazer, já tinha tomado 3 gols, diminuiu o placar, poderia ter empatado, mas eu acho que teve alguns erros aí do Léo Condé, que daqui a pouco chego nele. Vamos pro Dieguinho, meio, né? então. Vamos chegar com o meio que teve Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni. O Dieguinho, para mim, estava sendo o melhor jogador do Ceará. Assim, não é que estava fazendo uma partida exuberante. Teve momentos que ele também cometeu erros. Mas ele seria o jogador para mim que teria. Mas eu acho que ele foi muito imprudente nessa jogada dentro da área. Eu acho que ele acabou não tendo o devido cuidado ali. E eu acho que esse pênalti, ele tinha cometido recentemente não sei se foi contra o Palmeiras, que ele também tinha cometido uma penalidade, assim, uma chegada muito atrasada. Eu vou também ficar com um razoável para ele. Eu acho que ele fez uma partida também que acabou prejudicando um pouco esse pênalti assim, na reta final. Tentou alegar ali que a bola bateu na parte de cima da manga, mas deu para ver claramente que a bola bateu no cotovelo. Então o Dieguinho fica com esse ponto mais abaixo, certo? Por conta também desse erro. Fernando Sobral. Não foi dos melhores, não, né? O Sobral ele tem uma questão que ele é lento para esse tipo de jogo. Ele não é o jogador ideal para executar esse formato. É aquela coisa, se é para jogar só para se defender, o Sobral, beleza, é a peça. Mas na hora que tem a bola, o Sobral, a dinâmica muito lenta, ele não tem um passe longo com qualidade. E aí já falando sobre contratações que o Ceará vai ter que fazer, tem que trazer um titular. Tem que trazer um titular nessa posição. E quando eu digo isso, um volante que consiga ser mais quase um camisa 8 ali com perfil de camisa 10, sabe? Acho até que o Condé ele não abre muito o leque de opções dele. Ele é muito restritivo na mesma ideia de time, que daqui a pouco eu vou analisar o Léo Condé. Mas eu acho que poderia ele trazer alguns jogadores de um outro perfil. Mas ele está tão preocupado muitas vezes para não perder, e eu acho que ele perde em termos de criatividade. Então, o Sobral, eu vou colocar um ruim para ele, tal qual o Nicolas. Ok. Então porque essa dinâmica do Sobral,
E eu acho que também não é culpa dele. Protocolar também com a bola no pé, né? Mas é porque é a característica dele, entendeu? Para mim, isso está muito mais atrelado a um treinador que não enxerga uma outra maneira de jogar do que propriamente, sabe assim, sabe, sempre essa mesma formação para qualquer adversário. Se você vai pegar a melhor equipe do campeonato ou a pior equipe do campeonato, é a mesma formação. Enfim, daqui a pouco eu chego no Condé. Eu acho que isso é um problema que o Condé ainda pode aperfeiçoar e aumentar mais variações. Vai sabe? ter essa parada, né? Pro do Mundial para poder dar uma trabalhada. Na verdade, o Condé, ele tem muito a convicção dele, tipo assim, esse time aqui é o que dá certo e esse time é o que dá certo. E aí é que tá, nem sempre o time que dá certo vai funcionar para todo tipo de jogo. É um jogo fora de casa contra o adversário de qualidade, é um jogo fora de casa contra o adversário que está em crise, é um jogo dentro de casa que você vai pegar um time mais forte, é um jogo dentro de casa que você vai pegar um adversário que está muito mal. E é basicamente a mesma maneira que ele joga para todos os jogos, assim. E eu acho que isso é um problema. Pô, um jogo como esse, já que eu vou, teoricamente, ser mais dono das ações, por que não colocar um jogador mais criativo? Um jogo como esse de hoje, que foi lá no Newton Santos, já que eu vou ter muita bola, por que não pensar no jogador de uma outra característica, sabe? Enfim, daqui a pouco eu vou chegar no Léo Condé. Mas eu acho que o Sobral ele acaba sendo muito prejudicado por isso. Ele não tem o perfil para jogar dessa maneira, muito embora eu acho que o Ceará ganha até em marcação, eu até pensaria mesmo começar como começou. Mas ao longo do jogo, cada vez mais eu falei, cara, o Sobral não tá conseguindo ser participativo. A bola chega nele, desacelera, a bola volta, chega no Fabiano, uma bola longa e acabou. Basicamente isso. E o Ceará cedendo a bola várias vezes para o Botafogo. Então, acho que o Sobral não está muito encaixado para essa questão e o Ceará precisa trazer esse volante mais, sabe, a bola chega, ele dá o ritmo, ele dá o tom do jogo, ele tem uma bola longa de qualidade. Esse perfil eu acho que o Ceará vai ter que trazer e acho até que no elenco o Condé já poderia ter trabalhado um atleta que daqui a pouco eu vou chegar nele. Mugni, o Mugni estava jogando muito mal mesmo, o Mugni estava jogando. Só que ele contra o passe. Então ele vai sair do vermelho para o laranja. Pelo passe. Porque... Mas às vezes é isso mesmo, pô. É porque ele ainda é um jogador que mais enxerga o jogo, né? E é uma peça bem importante. Mas ele não estava jogando nada bem hoje. Nada bem. Então, e para não pesar o vermelho completo para ele, vai esse laranja aí, até pela assistência. 8ª assistência dele na temporada. Tá com os números muito bom. Mugni segue sendo o jogador, o principal garçom do Ceará na temporada. Muito bem, então. Lucas Mugni, dessa vez, com uma performance ruim na análise de Minhoca. E agora a gente chega no setor ofensivo com Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Vamos lá. Galeano teve uma entrega tática assim absurda. Nisso ele foi muito bem. No primeiro tempo teve uma finalização ali que foi um pouco mais próxima, mas eu achei um pouco precipitado, dava para ter trabalhado. O próprio Fabiano tinha passado ali. Talvez se ele tivesse trabalhado melhor a jogada, poderia ter sido melhor. Mas eu vou colocar um razoável para o Galeano. Eu acho que teve muita entrega tática, mas ele não conseguiu fazer muitas jogadas de ataque. Até depois, no segundo tempo, ele jogou de lateral, conseguiu melhorar um pouco mais. Poderia também ser parecido com o William Machado ali. Tem algumas gotinhas verdes, mas eu vou ficar nesse amarelo. É porque o time titular mesmo, ele me incomodou muito, principalmente o primeiro tempo. Para mim, muita gente abaixo. Era até o jogo para várias notas baixas hoje, mas depois o time se recupera no segundo tempo, né? Eu acho que até conseguiu melhorar um pouco mais. Pedro Henrique, esse é que eu vou pesar mais negativamente. Muito mal, Pedro Henrique. Muito mal. Apesar dele ter tido muita consciência na jogada do gol, né? Do primeiro gol do Ceará, que ele aciona o Nicolas ali, mas o Pedro Henrique fez uma partida muito ruim, estava muito nervoso dentro de campo, deu um carrinho lá. Tudo bem, ele tentou dar uma finalização, acabou acertando o jogador, mas eu não gostei do jogo do Pedro Henrique. Para mim, eu considero um jogador muito importante, e eu acho que isso requer muito também, que é outro ponto que eu também falo do Condé. O Pedro Henrique é um jogador de 35 anos. Vai ter hora que ele não vai conseguir aguentar. Ele jogou domingo, e nem jogou tão bem assim domingo, na minha avaliação. Volta a jogar de novo hoje. Tudo bem que, né, as opções também não estavam lá, essas coisas, mas eu acho que tem a ver também até com a escolha que o Condé faz ali nas trocas. Mas, de toda forma, não gostei da partida do Pedro Henrique. Foi um dos piores que eu achei, mas vai ter mais gente aí também com essa avaliação mais negativa.
Pedro Raul também estava quebrando muito a bola no ataque, sabe, assim, várias vezes mal posicionado, impedimento, não recebia, mas, queira ou não, se houve ali um momento que deu para acreditar, foi o poder de finalização dele, né, assim, é um jogador que tem um nível de finalização absurdo, vai ganhar o verde, um verde musgo, certo, não é o verde mais forte, porque eu acho que boa parte do jogo ele não estava bem, mas os 2 gols, assim, de 9 mesmo, tava precisando fazer esse gol. O segundo gol, eu acho um golaço mesmo, assim. Uma cabeçada de manual, assim, de tirando total do John no ângulo. Teve falha? Eu não achei, não. Uma cabeçada perfeita do Pedro Raul. Aquela... Tá falando do segundo gol, né? Marcação, alguma coisa, não, né? Não achei, não. Eu acho, às vezes, que o Pedro Raul, ele... É porque eu pensaria mais hoje, para começar, com o Guilherme, o garoto e tal, de 20 anos, porque os jogos fora de casa do Ceará é muito parecido a maneira de se jogar, assim, até previsível demais. Então, todo mundo, quando for jogar com o Ceará fora de casa, espera que o Ceará vai fazer uma bola longa com o Pedro Raul, bota 3 jogadores ali com o Pedro Raul, um disputa, a bola vai sobrar e você continua a jogada. Então, essa jogada do Ceará tá muito manjada, sabe? Eu acho que o Condé precisa melhorar e acho até que no segundo tempo conseguiu fazer algumas coisas interessantes, que aí eu já começo a falar da galera do banco. Quando vê as 2 primeiras trocas, né? Ele vem com o Lourenço, ele vem com o Lelê e com o Matheus Araújo. Se eu não me engano, foi a primeira troca dele. Lourenço e Matheus Araújo. Foi Lourenço e Matheus Araújo. É verdade, o mais pro meio de campo, né? E eu até tinha falado, eu teria pensado muito mais no setor ofensivo, porque o Pedro Henrique, para mim, estava mal na partida e ele acabou não fazendo. Ele muda o meio de campo. Eu acho que o Lourenço, primeiramente ele, né? Acho que ele entrou ainda cometendo algumas falhas, mas eu vou colocar também um razoável para ele. Não acho que também foi uma partida de todo mal. Teve alguns momentos que ele, ali na reta final, o Ceará pressionando para tentar buscar o 3-3. Ele conseguiu ainda clarear umas jogadas, jogar, sabe assim, ter um pouco mais de paciência, mas ainda não tá bem aquele jogador. E era o jogador que era para estar funcionando exatamente nesse perfil. E aí é onde o Ceará tem que ter muito cuidado, né, de olhar se o Lourenço, de fato, é um jogador que ainda pode ser o Lourenço mais significativo dentro de campo, né? Relevante, porque ele tem o perfil desse volante que eu estava falando, um jogador de bola longa, de mais qualidade, só que ele não tem acertado tanto nessa temporada, pelo que eu fiquei sabendo, tá tendo uns problemas e tudo mais. E o Matheus Araújo, esse eu gostei. Ele vai ganhar também um verde, tal qual o Pedro Raul aí, um verde. Ele conseguiu participar bem da dinâmica, jogadas ofensivas, e era esse jogador que eu estava querendo dizer em termos de qualidade para uma bola longa. Ele poderia ter sido acionado. A grande questão é porque ele não tem um grande poder de marcação. Ele não é um jogador de muita intensidade. Mas eu pensaria em ter colocado o Matheus Araújo, até mesmo no jogo passado, no jogo contra o Atlético Mineiro. Poderia ser. Uma ideia, o Mugni jogando mais como segundo volante. Acho que perdeu um pouco o time da troca, o Condé no jogo passado. Mas o Matheus Araújo tem esse perfil. Ele tem um passe longo interessante. Às vezes ele entra bem. Só que a grande questão é porque hoje no Ceará, Celso, é quase como uma ideia assim, tem um time titular, e aí, digamos, se o Matheus Araújo hoje tivesse entrado mal, ia ser a velha máxima do torcedor que diz, o banco não presta, todo mundo é ruim e tal, o Rômulo é ruim, Lelê é ruim, fulano e tal é ruim. E, na verdade, eu acho que esses jogadores estão recebendo baixa minutagem, sabe? Que aí eu vou até logo antecipar, que esse aqui entrou depois, que é o Lucas Lima. O Lucas Lima, por exemplo, ele entra no jogo, ele melhora um pouco mais a qualidade do jogo. Eu vou colocar também um verde para ele, para o Lucas Lima, porque apesar dele não ter sido também uma grande atuação, mas ele deu uma dinâmica, sabe assim, melhor. Eu acho que o Condé precisa enxergar, sabe? E tipo assim, será que o Lucas Lima não consegue desenvolver melhor? Sempre tem que ser essa ideia de Dieguinho Sobral, para todos os jogos, em todos os contextos, e sempre as trocas meio que parecidas. É Lourenço, sabe? É Rômulo e tal, é sempre nas mesmas ideias. Que, claro, assim, eu estou dizendo isso porque eu queria ver mais oportunidades, né? Eu me repito aqui várias vezes, o Galeano, tal, que eu sempre disse que o Galeano não é bem um jogador que vai inspirar a confiança, e foi lá, deu a resposta, hoje é titular incontestável. Então, para mim, o Lucas Lima conseguiu, sabe, assim, no pouco tempo que ele teve dentro de jogo, ele conseguiu dar um dinamismo ali na reta final para tentar ainda buscar um empate, mas acabou não funcionando. Então, acho que são 2 jogadores que poderiam ganhar um pouco mais de minutagem, e eu espero que o Condé dê oportunidades, né, nesse jogo aí que vai ter no sábado contra o Sampaio Corrêa fora de casa. Eu acho que
Assim, não estou dizendo que é para modificar 5 atletas, mas tenta fazer algo diferente, sabe? Tenta fazer o meio de campo, pô, vai pegar um adversário já eliminado da competição, talvez nem vai colocar o time principal, o Sampaio, sabe? Tenta ver uma outra formação, uma outra... Abrir mais o leque. Para mim, eu acho que o grande problema do Condé, ele não tá abrindo tanto esse leque. É basicamente a mesma equipe, jogo após jogo, e aí parece que não tem ali outra peça. E aí, para falar, né, que aí eu acho que esse foi o maior erro do Condé na substituição. Porque quando eu falei que ele colocou o Lourenço e o Matheus Araújo, eu não teria feito essas trocas. Eu até acho que um do meio de campo era isso para ter acontecido. E eu acho que o Lourenço era essa peça mesmo. E o Mugni também estava lá. Mas eu não consigo entender por que o Guilherme perdeu espaço nos últimos jogos. Sabe, todo jogo que esse garoto entrava, ele melhorava. O último jogo dele foi contra o Sport, que o Ceará não estava bem, ele entra na partida, ele melhora, ele faz a recomposição, ele volta lá atrás, o garoto tem pulmão, ele não é um jogador para dizer assim, pronto, tá aí, vai resolver a partida, mas ele colabora, e ele tá com confiança. Só que nesse exato momento, o Condé tá preterindo ele, talvez o garoto esteja perdendo a confiança, porque o Condé, na cabeça dele, ele começa a estabelecer a hierarquia, e agora, nesse momento, o Lelê precisa ganhar confiança. Tudo bem, eu até acho, eu não sou nem da ala da torcida que diz, o Lelê é horroroso, é o pior jogador do time e tudo mais. Ele tá sem confiança. Eu até acho que ele consegue fazer algumas coisas ainda. Mas a entrada do Lelê hoje foi a coisa mais desnecessária para o tipo de jogo que você estava precisando. E o Lelê entrou muito mal. Muito mal. Sabe? Pode colocar um vermelho para ele, assim. Ele errou, eu acho que todas as jogadas, assim. Perdeu bola, não conseguia, não driblava e tal. Então, assim, a escolha do Lelê hoje tá muito na conta do Condé, sabe? O Guilherme era o jogador para fazer essa função, até mesmo se ele quisesse, eu preciso de um jogador que volte melhor para marcar. Só que talvez ele pensou, não, preciso ter um outro jogador de área. Mas o que é que o Lelê tá... O Lelê, Celso, não tá conseguindo ter confiança para finalizar. O Lelê não tem confiança para finalizar a bola no gol. Então, como é que você vai colocar um jogador que ainda está precisando ter a confiança para sentir seguro para finalizar uma bola? Ele já perdeu vários gols com a camisa do Ceará. Então, o momento, para esse momento agora, não é o Lelê nesse momento, é o Guilherme. O Guilherme estava com mais confiança. E quando o Condé olha para esse... O momento fala muito no futebol, né, Minhoca? Ainda tem um peso muito relevante, né? Porque, pô, a gente vê isso em vários clubes, pô. Futebol é momento. O Lelê, eu até acho que, assim, eu não tenho muita esperança, e também não tive muita esperança quando ele veio para cá. Volto a falar, não acho que também é esse desespero todo. Ainda acho que ele tem algumas coisas que ele consegue, ele prende no ataque. Alguns jogos recentes, eu até cheguei a falar que o Lelê estava jogando melhor até do que o Pedro Raul, mas ele já tinha jogado mal o jogo passado, sabe? Ele já não tinha acionado o Guilherme, que contra o Atlético Mineiro eu já tinha um erro. Agora, num jogo como esse, sabe? O Pedro Henrique mal, desse lado esquerdo aí, era para ser o Guilherme, sabe? Era para ser o Guilherme. E eu queria muito entender por que o Condé, assim, escanteou o garoto. O Ceará fez uma extensão de contrato com ele, né? Assim, adquiriu o atleta, pagou mais para ter o atleta, e aí, até agora, o garoto não é mais utilizado. Um jogador que estava entrando muito bem, tem um bom jogo aéreo, sabe? Assim, ali podia, na reta final, fazer bem melhor do que o Lelê acabou acrescentando, que foi muito mal na partida. Para completar, ainda teve o Fernandinho ali na reta final também, né? Fernandinho. Nota? Eu acho que ele conseguiu participar ok, assim, mas ele foi a última troca, né? Do jogo, né? Foi. Entrou ali, acho que 40. Já foi aos 90. Vai ganhar uma bolinha branca. Conseguiu até fazer algumas jogadas interessantes. É bom ter o Fernandinho de volta. Vai ter só mais um jogo, o Ceará, né? Que é o jogo contra o Sampaio Corrêa. Pode ser que no próximo jogo aí ganhe uma oportunidade. Mas, de toda forma, né? Conseguiu, acho que até entrar razoavelmente fazendo algumas jogadas interessantes. Muito bem. E agora, antes de a gente definir o melhor em campo, o que é que você achou de Léo Condé? Esse é o ponto principal, que para mim é onde o Ceará tem mais pecado nos jogos fora de casa. Eu já vou começar logo com a nota, certo? Que é o laranja para ele. Eu acho que o Condé, que eu tenho elogiado muito esse ano, e eu ainda tenho feito algumas ressalvas, de como a equipe ainda precisa trabalhar, e quando eu digo isso é porque, cara, eu vejo o Mirassol, e aí eu tô pegando o Mirassol, porque eu sei que o Mirassol tem limitação também no elenco, e acho que até mais do que o Ceará.
O trabalho do Guanais, por exemplo, eu vi, cara, o Guanais consegue fazer essa equipe limitada, tecnicamente mais abaixo, ainda fazer uma transição, sabe? E o Ceará é muito pontual, sabe? São vários jogos onde o Ceará recua e não tem a transição. É muito passe errado. Como é que muitas vezes o time tá com a bola e não tem segurança de continuar, não tem um jogador mais efetivo para fazer uma jogada mais, como ele fez a jogada do empate hoje, sabe? Esse tipo de trabalho é que o Condé tem que aprimorar ainda mais. E eu acho que, e aí, queira ou não, pesa muito. A escolha do Lelê hoje foi, assim, um erro muito grave que o Condé cometeu, sabe? Colocar um jogador que não estava acrescentando, abdicar do Guilherme, que para mim é um jogador que poderia ter sido acionado, e um pouco também por não ter feito as mudanças no intervalo. Eu acho que já no intervalo ele poderia ter sacado alguns jogadores, né? O Sobral, por exemplo, a característica poderia já ter pensado no Lourenço para o segundo tempo, o Mugen também que não estava jogando bem, apesar de ter participado da jogada do gol do empate. Então eu senti que o Condé meio que aceitou, e até ali, os 10 minutos do segundo tempo, eu olhava e falei, o que é que mudou no jogo? Porque o Ceará não está pressionando alto. O Botafogo meio que está querendo administrar o resultado, o Ceará está mais com a bola, mas o que é que está acontecendo aqui? Porque eu não vi muita diferença. Eu pensei isso, saiu o gol do Ceará, uma jogada bem trabalhada pelos jogadores. Mas eu acho que o Condé hoje, mesmo sabendo que o jogo era difícil, eu acho que ele baixou. Ele abaixa muito o nível técnico do Ceará, muitas vezes. Por isso que eu acho que, às vezes, ele tem mais margem para trabalhar, de como esse time ainda pode aperfeiçoar, mas eu ainda acho que o Condé ainda segue muitas teimosias, sabe? Teimosias que acaba limitando muito o Ceará. Como se o teto do Ceará para jogo fora de casa é um empate, sabe? Como eu estava dizendo antes. Então, ainda acho que o Léo Condé precisa aprimorar mais em algumas partidas. Muito bem, meu caro Minhoca. Dessa forma, fica faltando somente eleger o melhor em campo. Pedro Raul? Pedro Raul. Apesar de boa parte do jogo não estar jogando tão bem, mais os 2 gols e tal, eu acabei gostando muito. Os jogadores que vieram do banco também foram bem, mas o Pedro Raul entra aí, até porque também foram 2 gols de um camisa 9 de muita qualidade. Muito bem. Então aí, Pedro Raul, para a gente fechar com um print do campinho do Ceará, depois dessa derrota por 3-2 diante do Botafogo, jogo atrasado da 10ª rodada da Série A, tá? Fica aqui também agora, galera, a minha solicitação, antes da gente ir embora, para você deixar aqui o seu like, para você fazer a sua inscrição no nosso canal, deixar o seu comentário, se puder, compartilhar nosso conteúdo com alguém que você acha que pode se interessar, tá? Por algum dos nossos programas.